Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos, tudo bem? Pastor Daniel Fontenelle, respondendo a algumas perguntas que os nossos amigos sempre nos fazem nas redes sociais. Hoje eu quero falar sobre a criação. Irei me aplicar ao capítulo 1 do livro do Bereshit, Gênesis, no hebraico. Algumas pessoas questionam acerca da criação. Perguntam se realmente a criação foi em 6 dias, se Deus descansou no 7º. Alguns teólogos afirmam também que, do capítulo 1 de Gênesis, do versículo 1 e o versículo 2, para o versículo 3, há um espaço de tempo indeterminado. Vamos ler o que diz a Bíblia Sagrada no Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. O versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Baseado nesses 3 versículos, nos 3 primeiros versículos do livro de Gênesis, observamos que no versículo 1 e no versículo 2, Deus está falando o que ele fez. Ele está narrando o que ele fez. E a partir do versículo 3, ele está dizendo como de fato ele fez. Deus usa na obra da criação 7 verbos. Ele usa 7 verbos na obra da criação. Ele usa o verbo criar, o verbo haver, o verbo fazer, o verbo dizer, o verbo produzir, o verbo abençoar e o verbo chamar. Ele usa 7 verbos na obra da criação. A explicação para o versículo 1 que diz, no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra. Criar, do hebraico bara. A expressão criar, do hebraico bara, significa dizer que Deus criou do inexistente. Criar do nada, daquilo que não existe. Deus criou na sua mente como fazer. O que alguns teólogos querem deixar entender é que Deus criou no capítulo 1, versículo 1 e 2, e que a partir do versículo 3 é uma continuação da criação. Não. A partir do versículo 3, Deus começa a criar as coisas. Repito, o versículo 1 e o versículo 2 mostra o que Deus fez, os céus e a terra. A partir do versículo 3, começa-se a falar como Deus os fizera. Muitos sabem que quem escreveu o livro do Gênesis foi Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco. E a expressão que Moisés usa para criar, do hebraico bara, do inexistente, criou Deus. A partir do versículo 3, e disse Deus, o verbo dizer, nós encontramos ele 6 vezes no capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus, haja luz, versículo de número 3. E disse Deus, haja luz, do verbo dizer. Observe bem que algumas pessoas fazem uma confusão quando se fala desta luz, a criação da luz. A luz, esta luz que Deus criou, não era ainda a luz do sol. Esta luz era uma luz proveniente de Deus, como a luz que haverá na Jerusalém celeste. Apocalipse 22, versículo 5. E lá não haverá luz do sol, porque a própria luz do Senhor a iluminará. Então,
A luz aqui que Deus criou antes de começar a sua criação foi uma luz própria, proveniente do próprio Deus. Ora, quem trabalha em um escritório que vai fazer algum serviço à noite, antes de trabalhar, o que é que ele faz? Ele acende a luz, para não trabalhar no escuro. Obviamente que para Deus não há dificuldade alguma em trabalhar no claro ou no escuro, mas Deus fez a luz primeiro. Foi a primeira obra da criação de Deus, foi a luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Após a criação da luz, é que se sucedem as demais criações. O verbo haver significa aparecer, porque a luz já existia. Como disse, era uma luz proveniente de Deus. Então Deus disse, haja luz, e a luz passou a haver, a existir. No versículo 4, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. Uma outra pergunta que muitas pessoas fazem na questão de criar, fazer ou haver. Meus amados irmãos, nós entendemos nesta obra da criação que, embora algumas pessoas fazem confusões, tentando explicar o inexplicável, mas a Bíblia nos traz resposta para as nossas perguntas. Os verbos criar e fazer, eles são usados no sentido opostos e, na verdade, são usados como sinônimos. Esta expressão que Moisés usa, ele explica que os verbos criar e fazer, eles são usados no sentido opostos como sinônimos. E é bom que se saiba que o verbo haver nunca foi usado como sinônimo de criar, mas sim o verbo criar e o verbo fazer, que são sinônimos. Mas o verbo haver nunca foi usado como sinônimo de criar. No versículo 14, por exemplo, ele diz assim, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. O verbo haver, haja luminares. Deus cria algumas coisas do inexistente. Depois ele passa a criar as demais coisas do existente. Ele fez os céus do inexistente, a terra do inexistente, a expansão, os luminares, a água. Depois que Deus cria estas coisas do inexistente, ele então passa a usar a matéria-prima. E ele disse, a terra produza árvores frutíferas e animais selvagens, e a água produza peixes. A matéria-prima que Deus havia feito, agora ele começa a usá-la para também dar frutos. Algumas pessoas dizem que Deus levou milhares de anos para concluir a sua obra, do versículo 1 e 2 até o versículo 3. Não, isso não é verdade. A criação é ato contínuo. Foram 6 dias da criação. Deus criou todas as coisas em 6 dias. E no 7º dia, ele descansou. Ele não descansou porque estivesse cansado. Deus não se cansa. Mas quando diz Deus descansou, quer dizer Deus terminou. Deus cessou. E quando Deus faz todas as coisas, inclusive o homem, o versículo que diz, fechando, e quando Deus fez o homem, e viu Deus que era muito bom. Deus havia criado todas as coisas, mas quando ele cria o homem, o texto diz no versículo de número 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia 6º. Deus concluiu a obra em 6 dias. No 7º dia, ele simplesmente parou a obra. Então, quando Deus fez a criação, quando Deus conclui a obra da criação, ele descansa no 7º dia.
E esse descanso não é um descanso de quem está cansado, mas um descanso de quem realmente terminou, de quem realmente concluiu. E o sol e a lua, por exemplo, e as estrelas, elas estavam ofuscadas pelas nuvens, mas já existiam. Deus mandou apenas que elas aparecessem. Na verdade, elas já existiam. Agora, na criação do homem, quando Deus faz o homem é das criações de Deus, a única que foi feita, criada e formada. O homem foi feito, o homem foi criado e o homem foi formado. O homem foi feito, Gênesis capítulo 1, versículo 26. O homem foi criado, Gênesis capítulo 1, versículo 27. O homem foi formado, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Adão, do hebraico Adam, que quer dizer homem avermelhado, foi feito do pó da terra. Quando Deus usa a expressão façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, ele usa aqui o verbo fazer, do inexistente, ou do existente, perdão. E o que é que ele fez do existente? Ele pegou o pó da terra, o barro, e dali ele fez o homem, do existente, fazer, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Haja vista que Deus no Velho Testamento aparece como Elohim. Elohim é plural, ou seja, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo estavam na criação, juntos na criação, porque Elohim é usado como plural. Quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, então veja bem, quando Deus usa a expressão, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, imagem do grego eikon quer dizer cópia, só existe cópia daquilo que é existente. Não se pode fazer uma cópia daquilo que não existe. Imagem do hebraico tselen, que quer dizer fazer sombra. Só se tem sombra daquilo que também existe, daquilo que é existente. Uma coisa que não existe não pode fazer sombra. Agora é interessante dizer que quando se usa a expressão semelhança, semelhança do hebraico, ele usa uma conotação muito boa, uma explicação que seria muito propícia para esta colocação. Semelhança quer dizer parecido, itsen, parecido. A palavra grega para hetero quer dizer diferente. Já no hebraico, semelhança é parecido. O homem foi feito a cópia de Deus, a sombra de Deus, parecido com Deus. Mas parecido em quê? Não parecido na imagem física, mas no aspecto moral, social, espiritual. O homem é parecido com Deus nesses aspectos. Não literalmente, porque senão, como ficariam os alemães, os americanos de olhos azuis e os africanos? Como seriam essas pessoas em relação à imagem de Deus, caso a imagem de Deus fosse literalmente, fisicamente? Sendo assim, fica subentendido que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Os animais, por exemplo, os répteis, eles foram feitos segundo as suas espécies. Mas o homem não. O homem não foi feito segundo a espécie de nenhum animal. Como a ciência quer deixar que a gente pense que o homem veio do macaco. Não, de forma alguma. Nós não viemos do macaco. Não somos frutos da evolução de um macaco. O homem evolui nas ideias, nas criatividades. Por exemplo, os pássaros vivem de quantas gerações, quantos milhares de anos que os pássaros existem, mas eles não mudam as formas dos ninhos. O homem muda. O homem começou a fazer uma cabana, uma tapera, daqui a pouco fez uma casa de barro, e hoje fazem arranha-céus. O homem cria torres, prédios, ele está sempre evoluindo, mas não é fruto da evolução. Tudo que Deus fez é perfeito, inclusive a criação do homem. E por fim, da costela do homem, Deus faz a mulher, e ele diz, esta será chamada mulher porque do homem foi formada.
carne da minha carne, osso e osso dos meus ossos. Adão, do hebraico Adam, homem, que quer dizer homem avermelhado. E Eva, que foi feita da costela do homem, uma parte sólida, uma parte muito forte da costela do homem. Espero que eu tenha contribuído para tirar algumas dúvidas. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.